Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Nesta manhã de terça-feira, sejam bem-vindos à nossa sala, onde nós nos reunimos todos os dias para ouvir a palavra de Deus. Neste momento, hoje, nesta manhã de terça-feira, nós temos uma lição importante. Mistério de Babilônia, a Grande é o título da nossa lição, e o capítulo 17, de 4 a 6 de Apocalipse, traz para nós aqui uma revelação importante, queridos, que nós precisamos entender. Vamos orar pedindo a bênção de Deus e vamos aqui entrar no assunto da lição. Altíssimo Deus, querido bom Pai, graças a Ti damos, Senhor, pelo privilégio de nesta sala nos reunirmos todos os dias para ouvir a Tua palavra. E como tantas outras vezes nós imploramos ao Senhor para que o Teu Santo Espírito permaneça conosco e Ele possa abrir a nossa mente e esclarecer para nós a luz da Tua verdade, que Ele possa nos guiar em toda a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, uma mulher vestida de púrpura e escarlate, na visão aqui do apóstolo São João, ele contempla que esta mulher ela tinha na mão um cálice transbordante, esse cálice estava transbordante de abominações, ou estava tão cheio que estava derramando abominações e imundícia da sua prostituição. Ele diz também que na sua testa tinha um nome misterioso, Babilônia, a grande mãe das meretrizes, né? Vi que ela estava bêbada ou estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, tá? Temos aqui algumas lições nestes dois versos, importantíssimo para o nosso aprendizado deste dia. Muito bem, você já sabe, né, que mulher, dentro do contexto profético, representa a igreja. Então nós vamos aqui falar de uma igreja, tá? De um sistema religioso. Quando nós estamos falando aqui de Babilônia, estamos falando no contexto espiritual, Babilônia espiritual, tá? Porque aquela Babilônia do Antigo Testamento, tá? Ela já não existe, ela foi destruída, aquele império caiu, tá? Mas aqui, queridos, esta religião, esta igreja, esse sistema religioso herdou, ou seja, ela cavou, buscando ali toda o sistema abominável daquela cidade de Babilônia. E nós vamos entrar aqui em alguns pontos importantes para nós podermos ver o que acontecia ali dentro de Babilônia. Ok? Muito bem. Então, essa igreja, ela tem na mão um cálice, e esse cálice ele está cheio, ele está transbordando com abominações. Tá? Queridos, o que nós podemos entender como abominações? Tá? Abominações nós podemos entender, queridos, com o pecado, que esse pecado ele se tornou assim aos olhos de Deus tão irônico, né? Que a Bíblia diz que Deus ele ira com o pecado, Deus abomina o pecado, Deus não aprecia o pecado, Deus não gosta do pecado, porque o pecado ele é destrutivo. O pecado ele acaba, ele destrói, sabe? Por onde o pecado passa, ele causa destruição, causa morte. E Deus não gosta do pecado porque o pecado faz isso com os seus filhos, tá? Nós sofremos por causa do pecado, tá? Mas, queridos, esta igreja, esta religião afastou tanto de Deus, e esse afastamento, ela adotou, se aproximou
sabe, ela abraçou tanto aquilo que é errado, aquilo que Deus abomina, que Deus não se agrada de tal maneira, tá? Que Deus o considerou como uma abominação, ok? E o seu cálice está transbordando de abominação. A abominação da imundícia da sua prostituição. Ou seja, ela se prostituiu, tá? Afastou de Deus, separou de Deus, e ela adotou para si tudo aquilo que é imundícia, aquilo que é, sabe, que você possa imaginar tão repugnante, um pecado tão repugnante, ela simplesmente adotou para si, abraçou, gosta, tem o prazer disso. Tanto é que aqui o verso diz que ela está embriagada ou bêbada com o sangue dos santos. Ou seja, esta religião, tá? Embora ela professa o nome de Jesus, tá? Embora ela até mesmo na sua profissão do nome de Jesus diz que segue a Jesus, tá? Mas infelizmente ela não tem amor para com os seus fiéis, com os seus filhos, tá? Ela se você não seguir, você que é ou eu que seja um fiel, sabe, desta religião, desta igreja, desse sistema, e então em um dado momento eu resolvo que eu não quero seguir os seus ensinamentos, que são ensinamentos humanos, ensinamentos de homens, sabe? Não é da palavra de Deus. Então, essa religião, essa igreja, tá? Esse sistema, ela tem poder de eliminar, de matar, tirar a sua vida sem dó e piedade, tá? Então, no passado, tá? Ela agiu assim. E hoje só não faz, neste presente momento, só não faz porque tem leis que restringem. Mas o texto que nós estudamos ontem, queridos, diz que esse sistema religioso, tá? Ele influenciou todos os reis e presidentes, tá? Para que lhe adorasse. Isso significa que ela associou seu poder espiritual com um poder político. E ela está se fortalecendo cada dia, e em um dado momento ela tem um poder total de quando a pessoa rejeitar, tá, seguir o seu dogma, os seus ensinamentos, essa pessoa será punida com morte. Ela derrama o sangue sem piedade mesmo, sem dó. Então, queridos, aqui a nossa lição chama esse sistema de Babilônia, tá? Nós vimos isso no capítulo 17 de Apocalipse, versos de 4 a 6, porque embora a Babilônia não existe mais, tá? O Império Babilônico foi destruído, caiu, mas aquilo que acontecia, a forma de adoração babilônica do paganismo, foi adotado por esse sistema religioso. Entendeu? Pois é. Então, queridos, como que era a Babilônia? Depois que Noé saiu da arca, que terminou o dilúvio, Deus havia dito para Noé e para os seus descendentes, os seus filhos, que eles precisariam novamente povoar o planeta Terra, tá? Espalhar por todo o mundo e povoar a Terra outra vez, já que agora só tinha uma família, né? Mas os descendentes de Noé
dos seus filhos, disseram assim: nós não vamos obedecer a Deus. Nós não vamos seguir essa orientação de Deus de espalhar pelo mundo outra vez e povoar toda a terra. Mas nós vamos construir aqui uma grande torre, chamada Torre de Babel. Tá? Logo nós podemos encontrar aí onde está a Babilônia. Tá? Torre de Babel. E eles disseram: aqui nesta torre que nós vamos subir até as nuvens. Quem foi que disse que ele iria subir acima das nuvens e como Deus seria adorado? Foi Lúcifer, né? Satanás. Então veja, queridos, que aqui os descendentes de Noé, nessa construção da torre, eles estavam dizendo assim: olha, Deus, nós não precisamos mais de ti. Nós vamos construir a nossa própria torre. E se um dia o Senhor mudar de ideia, o Senhor diz que não vai destruir a terra mais com um dilúvio, mas vai que o Senhor mude de ideia, sabe, resolva acabar novamente o mundo com água, com um novo dilúvio, fica sabendo que nós não precisamos mais da tua salvação, da tua arca. A nossa torre que nós estamos construindo é a nossa proteção, é a nossa arca, é aonde nós poderemos nos salvar. Esse era o significado da Torre de Babel. Então, queridos, logo Babilônia, tudo que ela fazia, o sistema de adoração, era uma forma, sabe, de deboche para com Deus em dizer: nós não precisamos, nós não necessitamos, nós não somos dependentes de ti. Nós não precisamos de ti. E na adotação, queridos, desse sistema religioso babilônico, em que essa igreja, chamada desta mulher que está aqui, sabe, embriagada com o sangue dos santos, daqueles que têm o testemunho de Jesus, não é diferente a forma de adoração também. Sabe? E quando alguém se prostra, se ajoelha diante de uma imagem de escultura e adora e suplica e ora e pede para aquele santo, é como se você estivesse dizendo também para Deus: eu não preciso do Senhor. Eu não preciso de ti. Entendeu? Quando alguém chega diante desse líder religioso para confessar os seus pecados, esperando que seja perdoado por ele, essa pessoa está dizendo para Deus assim: eu não preciso da tua salvação. Eu não preciso do sacrifício de Jesus por mim. Eu não preciso que o Senhor viesse morrer por mim. Eu não dependo de ti, eu não quero a tua salvação. Seria desta forma, essa expressão que a pessoa está dizendo para Deus. Porque Jesus, queridos, ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a nossa direção, queridos. Então, meus amados, nós somos 100% dependentes de Deus. Mas Babilônia dizia que não precisava de Deus. A construção da Torre de Babel dizia que não precisava de Deus. Deus provou que sem ele nada podemos fazer. Deus interrompeu a construção daquela torre, fazendo o quê? Confundindo a língua. Né? Agora, queridos, quando Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu Judá, tá? Destruiu Jerusalém e levou cativo, tá? Muitos judeus para a Babilônia. Nabucodonosor, ele construiu, sabe, uma grande estátua. E o que significava também aquela estátua que ele construiu? Aquela estátua, queridos,
Ela tinha 60 côvados de largura por 6 de altura. Era enorme, toda de ouro. E ele convocou todos, de todas as províncias, que deveria ir adorá-lo. Entendeu? Deveria ir para adorá-lo, aquela imagem que ele havia construído. Queridos, Nabucodonosor, na construção desta imagem, também ele estava dizendo: Deus, nós não necessitamos de ti. Nós somos totalmente dependentes de ti. Nós vivemos, sobrevivemos com nosso próprio poder. Era isso que Nabucodonosor estava dizendo para Deus. E quando ele convocou todo o povo para ir adorá-lo na sua imagem, Nabucodonosor estava convocando, queridos, todas as províncias para adorá-lo a ele. Automaticamente estava adorando a ele, tirando a adoração de Deus para adorar o homem. Mas ali havia um remanescente. Havia 3 jovens, 3 rapazes ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles preferiam, se fosse possível, morrer do que desobedecer às ordenanças de Deus. Tá? E então Nabucodonosor autorizou que aqueles 3 rapazes fossem jogados dentro do lago de fogo, na fornalha que havia aquecido 7 vezes mais. Então veja, queridos, que Babilônia, quando a pessoa se negava a seguir os seus ensinamentos, os ensinamentos de homens e não de Deus, sem dó e piedade, eram mortos. Eram mortos. Por isso essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Então, meus amados, meus queridos, nós podemos aqui, através desta lição, desta mensagem bíblica, capítulo 17 de Apocalipse, que esse sistema religioso, essa igreja, essa mulher, ela obriga os seus fiéis a lhes seguir aquilo que é princípio de homem e não princípio de Deus. Por isso, cuidado em que você está seguindo. A Deus ou aos homens? A palavra de Deus ou a palavra do homem? Então, queridos, que Deus realmente te abençoe, que Deus esteja contigo. E eu quero dizer uma coisa para você: importa mais servir a Deus do que aos homens. Ouve a palavra de Deus, segue as orientações divinas. Jesus está chamando você e a mim para seguir aquilo que Ele nos ensinou. Fique com Deus, tenha um ótimo dia. O meu abraço a você e até a nossa próxima lição. Até logo.